Oi, pessoal, eu sou a Isadora e hoje eu vou falar para vocês de iniciação científica. Sorry instead, you just said it's my mistake. Are you waging up a war? Como você iniciar aquele projeto, como que vai ser a estrutura dele. Vou falar tudo isso para vocês na aula de hoje. Uma das primeiras coisas que eu sempre falo é quem sou eu. Atualmente, em 2021, eu estou no 6º período de medicina da Universidade Pública de Rio Verde, Aparecida de Goiânia. Já fui coordenadora da DENEM em 2020. Também, hoje, atualmente, sou representante da Associação Brasileira de Educação Médica. Já apresentei em Portugal, já tenho trabalho publicado em algumas revistas, como a Serve Mais, Porto Biomedical Journal, USP e a outras em sub. Também já apresentei em Salvador, São Paulo, Minas. Consegui recentemente o intercâmbio para o Peru, que foi prorrogado agora para o mês de dezembro, em 2021. Também já consegui a questão em 2020. Questão de iniciação científica, já fiz. Tá? Eu coloco sempre online, mas é devido à pandemia mesmo. Estou em um projeto agora, esse ano mesmo, em 2021. Em relação a ser ligante, né? Quais ligas eu participo, se eu sou diretora, se eu não sou. Hoje eu participo da LAG de Geriatria, da Liga de Clínica Médica, que eu sou diretora científica, e na Liga lá da USP Ribeirão Preto, que eu sou também coordenadora de extensão e pesquisa. Desenvolvi a empresa Pesquisa Mais em 2020. Então, sempre gosto de mostrar toda a minha trajetória para vocês. A aula de iniciação científica ela é baseada em 3 etapas. 3 etapas. O básico, o médio e o avançado. Eu sempre gosto de colocar essas 3 etapas para vocês para terem uma noção de como que estruturam a iniciação científica de uma maneira fácil. Eu não quero complicar a sua vida. Na verdade, eu quero muito que você aprenda de uma maneira legal e divertida realmente, não que fique essa coisa maçante, enfim. A primeira coisa que você tem que saber sobre o básico é que a iniciação científica é como se fosse aquela redação do Enem, que você vai ter que pontuar alguns critérios. A iniciação científica ela também tem esses critérios a ser pontuados, né, a serem pontuados. Por exemplo, quando a gente fala de fundamentação teórica, de justificativa do projeto, que é verificar se as informações apresentadas são suficientes para justificar a resposta, ou seja, ter aquele porquê. Por que eu estou fazendo sobre esse tema? A gente vai pontuar 1,5, o peso. Se o tema original, se ele é relevante, se ele é atual, 2 pontos. Se os objetivos e hipóteses estão completamente amarrados e você está fazendo uma iniciação científica muito boa, a gente pontua 1,5. Metodologia aplicada, ou seja, vai ter uma análise de dados, como que vai ser feito. Essa metodologia é uma metodologia que dá para fazer no seu ambiente. Se você está na pandemia, se a gente já passou da pandemia, é uma metodologia aplicável? 2 pontos. Resultados esperados e possibilidade de obtê-los. 2 pontos. Viabilidade e cronograma de execução, que é se realmente você vai terminar essa iniciação científica dentro do prazo. Como que você colocou as datas ali e fez um cronograma bem feito. 1 ponto. Esses são os pesos para a maioria dos editais. Claro que tem edital que muda um pouquinho, mas o que mais importa é isso aqui. É se o tema é original, se a metodologia proposta está muito bem amarrada com toda a estrutura do texto, se é questão dos resultados esperados. Eu quero abrir um adendo aqui, que não são resultados já analisados, são resultados pré-analisados. Por que pré-analisados? Porque aqui, diferentemente do artigo completo, quando você escreve já, você não tem o resultado, você tem uma hipótese do resultado. Você tem um resultado esperado. Ou seja, aqui no resultado, você não vai colocar, foram avaliadas 2.000 pessoas e a gente pode observar que o sexo masculino tem maior prevalência quanto a doença tal do que o sexo feminino. Não. Aqui você vai falar só assim para mim, ó. Espera-se que 2.000 pessoas respondam o formulário da nossa pesquisa para iniciação científica. Aqui é um N amostral. Quando eu falar N amostral, é a amostra, é o que você espera. Suponhamos que a amostra seja de 2.000 alunos dentro da escola, dentro da faculdade.
Porém, você espera que 200 assinem o formulário, respondam o formulário que você vai enviar ali para a galera. Hoje, bem específico, eu vou falar de um tipo de metodologia, mas eu vou te falar de outras formas metodológicas que dá para fazer uma iniciação científica de qualidade também. Tudo na prática. Definição de um tema. Você que está me ouvindo agora e quer fazer uma iniciação científica, eu quero que você faça comigo. Seja uma aula prática, não só teórica. Coloque o caderno do lado, o notebook do lado, o que você tiver para anotar aí do lado e vamos delimitar o tema junto comigo. Uma coisa que eu sempre falo sobre delimitação de tema é o aspecto em funil. É você achar o seu assunto, o seu público, o seu critério de inclusão e se ele é relevante e original. Se você lembra de um dos primeiros slides, a gente vê como tema a principal característica é se ele é relevante e se ele é um tema original. Como assim original? Vou te dar um exemplo. Em 2019, no início de 2020, a gente teve um novo coronavírus. É um tema que é original e é relevante porque a gente precisa de pesquisas quanto a isso, justamente para ter mais know-how científico. Então, eu dei até um exemplo de um tema aqui em cima, que é Covid e saúde mental em estudantes de medicina. Não é um tema que muita gente está utilizando, que você pode usar na sua pesquisa. É um tema, sim, nichado, porque eu tenho público é estudante de medicina, um critério de inclusão, que eu quero avaliar a saúde mental desses estudantes, e relevante original, Covid. Isso é uma das formas que você vai avaliar na hora de escrever um tema. Aspecto de funil, público, assunto, ele é relevante, ele é original. Então, sempre lembra disso aqui para a produção da sua iniciação científica. Você tem que se destacar da maioria. Aqui, literalmente, você tem que dar um tchan na hora de escolher seu tema. Não pode ser mais um. Mais um falando sobre isso. Você tem que, sim, pensar com uma cabeça mais diferenciada quanto ao tema. Em questão do orientador, como eu abordo, o que esse orientador precisa ter? A maioria das iniciações científicas, o orientador precisa ter ou mestrado ou doutorado. Por que eles pedem isso? A pessoa que tem um mestrado, você concorda comigo que ela já publicou, então ela já tem um conhecimento prévio de pesquisa. Ou ela já é um doutor, ela já publicou bastante, já tem ali seus mentorados, tem a galera que ela acompanha no mestrado. Fica mais fácil, sim, dessa pessoa te ajudar e te orientar do que, talvez, um outro professor. Então, aqui a maioria dos editais vão pedir esse professor mestre ou doutor. Lattes atualizado. Então, você precisa, sim, ter um Lattes aqui. Precisa ter um Lattes atualizado. Precisa até, às vezes, de um ORCID, que é um número de identificação do pesquisador. É muito fácil. Você coloca ORCID lá no Google e você registra um número. O Lattes também, você precisa atualizar ele, ok? Questão de disponibilidade de tempo. Iniciação científica, às vezes dura mais que um namoro. Concorda comigo? Porque é um ano, você vai ficar um ano ali com esse orientador. Então, além de tempo, vocês têm que ter disposição. Tem que ser literalmente uma junção de ideias, uma junção de valores para realmente dar certo e vocês seguirem além da iniciação científica. Questão de tem que ser o orientador da minha universidade que eu estou prestando a iniciação científica? Bom, tem editais e editais. Tem editais que falam assim, a galera do primeiro período não pode fazer iniciação científica. Mas tem um edital de outra universidade que fala que sim, a galera do primeiro período pode fazer iniciação científica. Mas tem que ser só da minha universidade? Aí que muitos editais não especificam isso. E aí você pode correr atrás de outro edital. Por quê? Porque você faz a sua iniciação científica onde, teoricamente, seu orientador está. Se ele está na federal e você é da particular, você quer fazer uma iniciação científica na federal, você acompanha ele. E você vai ganhar tudo bonitinho, um certificado que fez a iniciação científica, porém na federal. Porque ele tem vínculo institucional de lá, ele é professor de lá, ele já foi aluno de lá. Agora, se você quer fazer iniciação científica dentro da sua universidade, você não acha de jeito nenhum um professor ali disposto. Você pode pegar, sim, em alguns editais, quero deixar isso muito claro, você pega o orientador de outra universidade. Porém, a maioria dos editais pedem como requisito esse orientador de outra universidade para implementar na sua, que ele seja doutor,
tenha no mínimo 50 publicações, tá? Incluindo apresentação, resumo, artigo, enfim. E que ele consiga ter, não precisa ter vínculo institucional com a universidade em si, que você está submetendo, mas que ele já tenha um registro ali no CNPq. Porque com certeza vocês vão buscar uma bolsa científica na plataforma Brasil, no CNPq realmente. Então, é um dos requisitos que eles pedem. Se o orientador não for da sua universidade, que ele seja pelo menos doutor, enfim, tem esses requisitos. E o co-orientador, que nada mais é que o colaborador da pesquisa. Então, as pessoas que vão fazer a pesquisa junto com você, mas de modo voluntário. Geralmente você chama 3 pessoas ali. Você chame alguns dos seus professores que tenham um vínculo institucional, tá? A faculdade sempre pede isso para ela ter um maior controle das pessoas que estão submetendo bolsa, enfim.